Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 12 de junho de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a ascensão de José ao poder. O texto base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Gênesis no capítulo 41, versos 37 a 51. Eu quero ler aqui o capítulo 41, verso 28, que diz assim: essa é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que ele há de fazer. Nós precisamos olhar aqui para a história daquilo que o texto bíblico nos revelou a respeito da experiência de José e do Faraó. Quando José ouviu os sonhos que o Faraó teve, José compreendeu nitidamente que Deus havia revelado ao Faraó aquilo que aconteceria num futuro próximo. Mas você precisa agora compreender essa mesma ideia à luz daquilo que foi a compreensão inicial do Faraó. Que Deus seria esse? O Egito era um país com deuses para todo tipo de situação, desde deuses que lidam com os relacionamentos interpessoais, deuses da alegria, deuses da fertilidade, deuses da morte, deuses do juízo, enfim, haviam deuses para todo tipo de coisas. Esse assunto mais espiritualizado, com certeza não tocaria o coração do Faraó. José, entretanto, deixou claro que o que havia acontecido com o Faraó era uma revelação da parte de Deus, mostrando aquilo que muito em breve deveria acontecer. Na cabeça de José, portanto, estava claro o que estava acontecendo. Deus estava abrindo uma janela para que Faraó pudesse olhar para o futuro e perceber que algo terrível aconteceria, mas que antes que essa catástrofe, que poderia inclusive destruir o próprio Egito, bem como as pessoas que estavam ali naquele tempo, os vizinhos próximos daquela região, que Deus daria um tempo de grande abundância, que se fosse devidamente administrado, que poderia trazer a solução para o problema que viria depois. E o José, percebendo aqui claramente que o Faraó não compreenderia esse aspecto mais espiritual envolvido dentro dos sonhos, ele já propôs um plano econômico. Isso aqui é algo realmente tremendo. Você percebe nitidamente o Espírito de Deus guiando José no meio dessa conversa. Se há uma coisa que a gente tem que entender a respeito de José, a Bíblia vai mencionar que tudo aquilo que José tocava era abençoado por Deus. O Espírito de Deus tinha acesso à vida do José e, portanto, ele acabou se transformando num instrumento através do qual Deus tinha acesso a José, bem como a todas as circunstâncias externas ligadas a José. Então, você percebe aqui o Espírito de Deus rapidamente dirigindo José, e José já dizendo: olha, os sonhos que o senhor teve, os dois sonhos, na verdade, significam um só. Deus está mostrando para o senhor que vai vir uma crise terrível que poderá acabar com o país, mas antes dessa crise vai vir uma grande prosperidade que vai ser bênção de Deus. E se você montar um plano econômico assim, e ele agora começa a mostrar claramente, passo a passo, tudo que estava envolvido nesse plano econômico. O Faraó ficou de queixo caído, percebendo que aquele rapaz que estava diante dele, José na altura tinha pouco mais de 30 anos, aquele rapaz era alguém que simplesmente estava preparado para aquela situação. Com certeza, a razão que fez com que o Faraó o colocasse como vizir do Egito não foi o fato de ter interpretado os sonhos. Se fosse essa a motivação, ele teria colocado José entre os sábios, entre os magos, entre os encantadores, entre os sacerdotes das divindades do Egito. Teria talvez feito lá um altar, um templo dedicado ao Deus que havia revelado essa situação ao Faraó, e o José tomando conta dessa situação. Mas não foi isso que ele fez. Ele colocou José como vizir do Egito, porque ele percebeu que o plano econômico que ele tinha organizado era alguma coisa realmente fantástica. Há alguns detalhes que vão aparecer aqui dentro do contexto da própria história. O nosso guia de estudos vai mencionar que o Senhor Deus, o Espírito da presença de Deus estava com José. Gênesis 41, verso 38, vai mostrar exatamente isso. O Faraó percebeu, disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como esse em que há o Espírito de Deus?
ele reconhece que José está sendo dirigido pelo Espírito do Senhor e que isso faria dele também uma pessoa qualificada. No versículo 39 ele vai dizer: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Repare que, mais uma vez aqui, para poder confirmar aquilo que a gente estava falando, o texto está mencionando que a expressão que é caracterizada aqui por sabedoria é a sabedoria que Deus dá. Esse mesmo texto vai aparecer lá em 1 Reis, capítulo 3, verso 12. Eis que te faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual e nem depois de ti o haverá. Esse é um texto que está falando sobre Deus dizendo para o Salomão que daria a ele sabedoria para que ele pudesse reinar. Essa sabedoria, portanto, é uma sabedoria prática. O faraó percebeu exatamente isso. O Espírito de Deus está sobre esse camarada, mas faz com que ele tenha condições de resolver os problemas práticos do dia a dia. Ele vai ter condições de poder resolver aqui as situações. O que é interessante também, que o nosso guia de estudos vai trazer aqui, é que os 7 anos seguintes eles foram de abundância, de tal forma que a produção de grãos se estendeu muito além das medidas. Gênesis 41, verso 49 vai dizer: assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Você percebe que, como José tinha entendido qual era o plano de Deus, José agora, quando vai colocar o plano em andamento, ele vai seguir aquilo que é a orientação do Senhor, e o que Deus vai fazer como contrapartida é abençoar muito além do que aquilo que ele tinha imaginado. Isso tudo era a bênção de Deus. E José, na verdade, também acabou refletindo de forma pessoal essa mesma bênção. Nesse mesmo período ele teve 2 filhos, e os nomes dos filhos eles mostram a providência divina na sua própria vida. Mostravam, por exemplo, que Deus transformou a memória da dor em alegria, e por isso ele vai dar o nome de Manassés ao seu filho mais velho. E a antiga aflição em bênção, por isso ele vai dar o nome de Efraim para o filho mais novo. O que esses textos estão dizendo é que nesse tempo de bênçãos, enquanto José, cheio do Espírito do Senhor, ele foi colocando em andamento aquilo que era a bênção, ou aquilo que era o projeto que Deus tinha para ele, o resultado disso foi bênçãos para o país e bênçãos para a vida pessoal do José também. É isso que acontece quando a gente busca o Espírito do Senhor Deus e busca sabedoria. A gente olha para a história do Salomão, que pediu sabedoria diante do Senhor, e pensa que essa sabedoria é só para as coisas espirituais. Porque a gente tem a mania de separar aquilo que é do nosso cotidiano, da nossa vida secular, da nossa vida religiosa. Biblicamente falando, isso não existe. Existe vida. E vida é como nós administramos os bens que Deus nos deu e, ao mesmo tempo, como aplicamos no contexto do nosso dia a dia os princípios daquilo que o Senhor Deus revelou através da sua palavra. Ter sabedoria é saber viver desse jeito. Eu gostaria de pedir a Deus para que Ele desse esse tipo de sabedoria para nós, para aprendermos a gerenciar os relacionamentos interpessoais, os relacionamentos de casamento, de educação de filhos, patrão empregado, vizinhos e amigos, irmãos de igreja e assim por diante. Vamos orar pedindo a Deus para que nos ajude nisso. Muito obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Teu Espírito deu a José a capacidade e a sabedoria para gerenciar as coisas da vida. Pedimos que o Senhor também nos ajude a sermos cheios do Teu Espírito na mesma perspectiva, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?